eu brinco que eu sou o osteopata que mais dá tarefa para as famílias, assim, né? Porque eu não trabalho só com a questão osteopática, da técnica da osteopática, mas também trabalho com algumas outras orientações mesmo, até mesmo de comportamento familiar, tá, Bruno? Assim, eu tive a grata satisfação de ter o professor Youssef e o professor Pablo nas minhas aulas, e eu lembro que o primeiro curso de osteopatia pediátrica foi um curso muito marcante para mim, e também eu acredito para os dois, qual os dois participaram. A contribuição de Pablo foi incrível, porque ele, como constelador, ele enxergou a importância da nossa visão sistêmica e colocou os pontos de vista da constelação nesse curso, que foi maravilhoso. E a gente começou realmente a observar, né, essa importância da visão sistêmica e o quanto que o comportamento dos pais ou da família podia influenciar. E o que o professor Pablo, o que o professor Youssef disse, principalmente no neurodesenvolvimento, esse comportamento ele é efetivo, ele pode ser efetivo no desenvolvimento da criança. Porque muitas vezes os pais hiperprotegem ou hiperestimulam. Então, às vezes, a gente precisa frear a estimulação, ou a gente precisa dizer, olha, precisa ser mais estimulado. Então, isso vai de caso a caso. Então, quais são as orientações? Mãe, olha, existe essa técnica que pode ser feita para ajudar a remodelar, por exemplo, a cabeça de uma criança, é uma das técnicas que eu uso e dou para as mães, que eu compartilho com as mães, que as mães, os pais podem fazer, né, ou os cuidadores, e algumas outras técnicas, por exemplo, de para melhorar a estimulação da criança, tá? Ou para preconizar isso, ou de alguma forma para frear, tá? Ou se a gente percebeu que aquela criança pulou uma determinada fase, a gente retorna para o estímulo daquela função, para tentar o quê? Melhorar a função que vem a seguir. Um exemplo, tá? Para ficar exemplificado e para ficar claro. Uma criança que pulou o arrastar e já começa a engatinhar. Por que é importante o arrastar? O arrastar é importante porque ele integra, por exemplo, o reflexo de Galant, tá? Que o reflexo de Galant é aquele reflexo que a gente tem da coluna, tá? Que a gente faz com o quadrado lombar, que a gente faz como se fosse a elevação da pelve. Isso, se esse reflexo ser mantido, ficar mantido ou retido, isso pode, por exemplo, provocar espasmos musculares futuros, não só quando criança, mas quando jovem, quando adulto, que pode trazer lombalgias, lombocialgias, que podem causar alterações de curvaturas da coluna lombar, como, por exemplo, escoliose em C, da coluna lombar. Então, assim, é por isso que é importante que os bebês passem por essa fase do neurodesenvolvimento, adquiram essas habilidades, e para isso se desenvolva da maneira mais normal e saudável possível. Então, dentro disso, a gente avalia qual fase a criança está, e aí a gente dá orientação para essas mães. Tanto na parte técnica, em se houver alguma restrição, que eu geralmente dou é, alguma tarefinha de apertar, pressionar alguma coisa, ou geralmente, na maioria das vezes, relacionadas a quê? Relacionadas à questão do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. Então, mãe, ó, empurra essa perninha, roda esse quadril para ajudar ela a rolar, para ajudar a pivotear. Mãe, coloca a criança na frente de você e faz um movimento rotacional para a criança começar a rodar a cabeça, que ela precisa ganhar rotação de cabeça para depois ganhar controle cervical. Então, assim, isso, as orientações vai depender muito da fase que a criança está, o momento que ela está passando e das restrições ou diagnóstico que ela tem, tá, Bruno? Então, assim, porque tem algumas crianças que vêm, por exemplo, com diagnóstico de assimetria e outras crianças que, por exemplo, vêm com diagnóstico de refluxo ou insônia, tá? Então, assim, dependendo o diagnóstico, a gente então preconiza uma determinada orientação, tá? Então, obviamente, postura de dormir, dormir ou não com travesseiro anti-refluxo, colocar ou não naquele posicionamento, qual que é o melhor posicionamento, qual que é a melhor qual que é o melhor jeito dela se alimentar e assim por diante, tá? Se ela
estiver na fase da introdução alimentar. Então, isso vai depender da fase que a criança está passando, que ela está em desenvolvimento. Ok? Mas, obviamente, sim, sempre tem orientações, e essas orientações, ela faz parte de todo o tratamento. E é de extrema importância para os nossos resultados.